Nesse vídeo vou mostrar como encontrar o MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre dois números, pelo processo da decomposição. Vamos lá? Então aqui eu vou fazer a decomposição em fatores primos desse número 30 e o número 40, certo? Então aqui eu posso deixar os dois aqui juntos, ok? Então, pessoal, o primeiro número que a gente geralmente coloca é o número 2. Vamos verificar se algum desses números dá para dividir por 2. Que no caso, ele dá para dividir por 2, certo? O 30 por 2 dá 15 e o 40 por 2 dá 20. Aí eu verifico, algum desses números ainda dá para dividir por 2? No caso, o número 20 dá para dividir por 2. Então eu coloco 2, certo? O 15 não dá para dividir por 2, eu repito aqui embaixo. E o 20 dá 10, certo? Dando continuidade, aí, eu verifico se ainda dá para dividir por 2. No caso, o número 10, ele dá para dividir por 2. E o número 15, não, né? Então, o 15 eu repito embaixo. E o 10 dividido por 2 dá 5, certo? Aí, algum desses números ainda dá para dividir por 2? Não dá mais. Aí eu vou verificar se dá por 3. No caso, o 15 dá por 3, certo? O 15 por 3 vai dar 5. E o 5 não dá por 3, repete, certo? Agora aqui, qual é o próximo número que eu vou colocar? O 5 não dá para dividir por 3, ele só dá para dividir por 5. Então, 5 por 5 dá 1. E também 5 por 5 dá 1. Então, terminei aqui a decomposição. Aí, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou verificar os números que dividiram esses dois números. No caso aqui, o número 2, ele dividiu os dois números. Vou colocar ele aqui em negrito, né? Esse 2 aqui, ele não dividiu. Ele dividiu 20, mas não dividiu 15. Esse outro 2 aqui, ele dividiu 10, mas não dividiu 15. O número 3 dividiu o 15, mas não dividiu 5. E aqui o número 5, ele dividiu esse número e também esse. Então, eu também vou aqui deixar ele aqui em negrito, certo? Então, os dois números que dividiram tanto o 30 como o 40 foi o número, esse primeiro 2 aqui e o número 5. Então, pessoal, coloco aqui o 2, certo? Coloco 2 vezes o 5, certo? O 2 vezes o 5. Então, 2 vezes 5 é 10. Portanto, o máximo divisor comum, o MDC de 30 e 40 é 10, ok? Agora vamos fazer aqui do número 50 e 60. Também, como fizemos anteriormente, a gente percebe que aqui é possível dividir por 2, certo? Então, coloco aqui o 2, certo? 50 dividido por 2 dá 25. E 60 dividido por 2 dá 30. Então, eu vejo aqui que o 30 ele ainda é divisível por 2, certo? Então, mais o 25 não é. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir o 25 e o 30 dividido por 2 dá 15, certo? Agora eu verifico que aqui não é mais possível dividir por 2, mas é possível dividir por 3. Então, eu vou colocar aqui o 3. No caso, o 25, ele não é divisível por 3, eu repito, tá certo? E o número 15 dividido por 3 dá 5, certo? Dando continuidade, agora não é mais possível dividir por 3, mas é possível dividir por 5. Então, 25 é divisível por 5 e 5 também, certo? No caso, 25 dividido por 5 é 5. E o 5 dividido por 5 é 1, certo? Então, aqui eu ainda posso colocar o 5. Então, 5 dividido por 5, ele vai dar 1, certo? E o outro 1 eu vou repetir. Então, como fizemos anteriormente, agora eu vou verificar os números que se repetiram, certo?
aqui o 2 dividiu os dois números, não é isso? Já esse 2 aqui, ele não dividiu os dois números. Esse 3 aqui não dividiu os dois números. Esse 5 dividiu os dois números. Então, vou colocar ele aqui em negrito, certo? Esse 5 também não mais dividiu os dois números. Então, quais foram os números que dividiram esses dois números? O número 2 e o número 5. Então, vou colocar aqui, né, 2 vezes o 5. E, coincidentemente, também deu 10, como nos números anteriores, certo? Vamos fazer mais um exemplo. Agora o número 80 e o número 100, certo? Também esses dois números é possível dividir por 2, certo? 80 dividido por 2 dá 40. E 100 dividido por 2 dá 50. Aqui ainda é possível dividir por 2, né? 40 dividido por 2 dá 20. E 50 dividido por 2 dá 25. Certo? Então, aqui dando continuidade. Ainda é possível dividir por 2, certo? Então, o 20 é divisível por 2, que dá 10. E o 25 não é possível, eu repito, certo? Aqui, o 10 ainda é divisível por 2. Então, vou colocar o número 2, certo? Aí, 10 dividido por 2 dá 5. E o 25 não é divisível por 2, eu repito, certo? Agora, pessoal, o próximo número primo depois do 2 é o 3. Nenhum desses números é divisível por 3. Depois do 3, o próximo número primo é o 5, certo? Então, todos esses números são divisíveis por 5, certo? 5 dividido por 5 dá 1 e 25 dividido por 5 dá 5, certo? Então, aqui eu ainda posso colocar o 5, certo? Eu posso colocar o 5. Então, o 1 eu repito, que não é mais possível dividir. E o 5 dividido por 5 dá 1, certo? Então, vamos para cá. Vamos ver aqui quais foram os números que dividiram os dois números aqui, né? O número 2 dividiu 80 e 100. Aqui o número 2 dividiu 40 e 50, então vamos colocar também ele em negrito. Aqui o número 2 não dividiu esses dois números. Aqui o número 2 também não dividiu, 10 e 25. E aqui o número 5 dividiu 5 e 25, certo? Então vou colocar também ele aqui em negrito. E esse outro 5 não dividiu. Então nós temos aqui, quais são os números que nós temos para colocar aqui? Nós temos o 2, esse outro 2 e o número 5. Então vamos lá. Eu tenho 2 vezes 5, certo? Que será igual, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 é 20. Então, o MDC de 80 e 100 é 20. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo vídeo.